assim a palavra do nosso Deus. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que foram lá, colocando em risco a sua vida? E assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo tempo que nós temos como igreja, para louvar o Senhor, para ler a Tua Palavra, para orar uns pelos outros, pelas cargas uns dos outros. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá também de ler a Tua Palavra e sermos ministrados por ela. Que o Senhor fale aos nossos corações profundamente, ó Deus. O Senhor nos conhece. Fale aos nossos corações, Senhor. Pela misericórdia do Teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma pérola das Sagradas Escrituras. Uma história muito simples, curtinha, mas muito especial e profunda. Se você passou os seus olhos um pouquinho antes do texto que nós lemos, você vai ver aí que no capítulo de número 23, tem um título que diz: As Últimas Palavras de Davi. Mas curiosamente nós lemos um texto que ainda aponta para um Davi jovem, com vitalidade, e num momento muito terrível da sua jornada de vida, porque ele não está no palácio, e ele não está na casa dos pais dele, mas ele está fugindo do rei Saul. Então parece que na construção desse texto, o autor, que já não era mais Samuel, porque Samuel tinha morrido, e provavelmente aqui um discípulo de Samuel, que era escriba, estava registrando. Quando ele começa a registrar as últimas palavras de Davi, ele pensa: é preciso fazer um adendo. É preciso aqui colocar algo muito especial do ministério do nosso rei, o rei de Israel. E ele começa aqui a abrir uma sessão onde ele começa a falar sobre os famosos valentes de Davi. Homens que vieram de toda parte com sérios problemas emocionais e sociais e se juntaram a Davi enquanto ele fugia do rei Saul. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22, verso 2, diz o seguinte: ajuntaram-se a ele, Davi, todos os homens que se achavam em aperto. Olha só, que gente boa para você ter perto de você. Você já está em aflição, já está difícil a sua vida, e se junta perto de você homens que estavam em aperto, homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E Davi se fez chefe deles, e eles eram uns 400 homens. Olha que beleza,
Que cenário de caos! Você está ruim e se aproxima de você gente pior que você. Gente que está em aperto, gente que está com dívida financeira, gente que está amargurada de espírito. Num cenário de sã consciência você falaria, isso é tudo que eu menos preciso nesse momento. Eu preciso de gente para me encorajar, para falar, não, vai lá, você é 10, você é bom, sai dessa, dá um sorriso. Mas Davi se encontra com gente que está pior que ele, e por uma ação com certeza divina e resiliente, Davi se torna chefe. Alguém que está amargurado, entristecido e também sofrendo uma dura perseguição, se torna chefe deles. Ou seja, é um grupo, um bando que tem tudo para dar errado. Em um mês eles vão estar matando um ao outro. Vão ser criadas facções dentro desse grupo que está vivendo nas cavernas. Mas não é isso que acontece. Esse é um grupo que se torna muito precioso. Tão precioso que se torna digno de nota. E aí, se você olhar o capítulo 23, depois das últimas palavras de Davi, a partir do verso de número 8, é como se o autor aqui ele estivesse fazendo a biografia de alguns desses valentes. E se você pegar o relato de Samuel e de Crônicas, vai dar mais ou menos uns 37. Não é uma biografia dos 400. Porque parece que dentro desse grupo de 400, tinha ali um grupo menor de 30, 37 valentes que se destacavam mais próximos de Davi. Mas o texto vai apontar para mais 3. Muito parecido com o que acontecia com Jesus, né? Quanto era o grupo que acompanhava Jesus? Uma multidão. Dentro dessa multidão tinha ali um grupo de 12, mais perto, mais próximo. Mas tinha um trio ali perto de Jesus, pertinho, né? Pedro, Tiago, João. Alguns acrescentam um barquinho como quarto discípulo, mas não é só da música, né? Mas assim, isso são curiosidades bíblicas, não tem nenhuma relação profética, não é isso, tá bom, gente? É só para dizer que olha como que a coisa acontece. Tal como na vida, às vezes a gente tem muitos conhecidos, a gente tem alguns colegas, mas amigos daqueles que você abre o seu coração, você fala, esse daí eu posso ligar às 3 da manhã pedindo qualquer coisa que vai estar ali. Geralmente não passa de uns 3. E esse era o grupo que Davi ele estava ali. E aí o autor ele coloca essa nota. E nessa história ele vai acrescentar uma história particular e muito preciosa da história de Davi. Mas como é que Davi se meteu nessa situação de estar fugindo ou estar preso nas cavernas? Lá também, no primeiro livro do Samuel, capítulo de número 23, verso 14, diz assim, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e a gente precisa entender que quando fala de deserto na Palestina, não é o deserto do Saara, tá, gente? Deserto é uma região árida, cheia de cavernas. É diferente a geografia do lugar. E ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul, lembra que Davi derrotou Golias? O povo começou a cantar, Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Ele já tinha o barulho do que Samuel falou, Deus rasgou de você o seu reino e deu aquele que é melhor do que você. Samuel andou lá nas regiões de Belém, onde morava Jessé e os seus filhos, e havia ungido Davi. Então, Saul ficou com muito ciúme, inseguro, com medo. E o texto diz que Saul buscava todos os dias por Davi.
todos os dias. Porém, Deus não entregou nas suas mãos. Então pensa que depois que Saul arremessou lanças contra Davi, vai ler lá depois a história, Davi fugiu. E Saul todos os dias tentava buscar Davi para matá-lo. E Saul, ele estava meio perturbado da cabeça, porque tinha hora que aí Davi falava com ele, longe da caverna, e Saul perdoava, voltava para casa, mas passava alguns dias, Saul voltava a intentar contra Davi. Então, por muitos e muitos anos, a vida de Davi foi de caverna em caverna, fugindo pelo deserto, para não cair nas mãos de Saul. E o texto que nós vamos ler, e lemos, é justamente nesse contexto. Davi, ele estava com esse grupo seleto, maravilhoso, de 400 homens, 30 e mais 3 ali próximo. E ele estava fugindo, preso na sua condição, sem poder voltar para casa, sem poder ir para uma cidade tranquilamente. E aí o texto diz que no tempo da colheita, 3 desses 30 chefes desceram a caverna de Adulão. É como se eles estivessem refugiados em outras cavernas, porque é um grupo muito grande, às vezes, para ficar numa caverna só, escondido. Mas 3 desses 30, eles desceram a caverna de Adulão, que era a caverna onde Davi estava. Então, para Saul, o lugar de Davi, o paradeiro dele era desconhecido, mas para os homens dele não. Então eles descem até Adulão, que era o nome da caverna onde ele estava. E diz também que nesse cenário uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Refaíns foi há muito tempo, na época do Êxodo ainda, uma comunidade de gigantes. E muitos foram mortos nesse vale, então ficou o nome como Vale dos Refaíns. E nessa época, Davi estava na fortaleza, porque as montanhas se tornaram a fortaleza de Davi. E a guarnição dos filisteus estavam em Belém. Então, pensa o seguinte, você tem Jerusalém, a sudeste você tem um deserto, Mar Morto, aquela região, e você tem a 10 quilômetros ali de Jerusalém, Belém, que foi a cidade onde Davi nasceu, a cidade onde Jesus nasceu, posteriormente. E o deserto é tudo ali naquela mesma região. Então, apesar de ser uma região desértica, estava tudo muito perto ali. E você tinha, mesmo sob domínio de Saul, o exército dos filisteus acampados perto de Jerusalém e Belém. Isso mostra que o reino de Saul ele já vinha com altos e baixos, enfraquecidos pela fraca liderança do rei Saul. E diz que Davi então estava ali e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Aí de repente, Davi ele suspira e diz, não é que ele está manipulando ou dando indireta, ele simplesmente está saudosista, ele está suspirando. E já viu que quando nós estamos fragilizados, a gente é muito saudosista? Quando a gente está triste, machucado, a gente sempre volta para os tempos bons do passado. Porque quem está feliz e contente no momento atual, você nem lembra do passado, você está vivendo e curtindo o momento. Mas Davi ele já está tão fragilizado, mesmo liderando aqueles homens, que ele tem um coração saudosista. E ele suspira. E o suspiro dele, ele fala justamente isso, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Ele está lembrando da infância dele, da adolescência. Afinal, ele era de Belém, o poço que ele ia lá, pegava água, bebia água. Não beber água das poças que ficavam ali no meio daquele momento árido, quando caía uma chuva ou outra. E vai ali no meio de uma pedra e pega a água e bebe. Não, ele queria uma água fresquinha, do poço. Quando você está num dia quente, teve um dia estressante, você pede aquele copo com água, fresquinho, gostosa, que refrigera a alma. Davi, ele suspirou. Mas, aqueles 3 valentes, eles ouviram isso que Davi disse.
E eles falaram assim: vamos resolver um pouquinho alguma coisa para o rei, vamos trazer um pouquinho de alívio para ele. Um dos salmos que reflete muito o momento de Davi é o Salmo 142, quando ele estava fugindo. Para a gente entender o porquê ele suspirava por águas. Olha só o Salmo 142, um trecho dele que diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. É esse homem que conseguiu expressar a sua dor num salmo, como o Salmo 142, escrito provavelmente enquanto ele estava assim nessa condição de deserto, fugindo de caverna em caverna, fugindo de Saul. É esse homem que suspira e fala: quem me dera beber um pouco da água que está no poço junto ao portão de Belém. Aí esses três que estavam atentos, Davi falou que não há ninguém que se interesse por mim, mas aqui surgem três que estão interessados em Davi. E eles fazem uma loucura. Eles fazem uma loucura. Eles saem da caverna e eles rompem. O texto diz que eles romperam pelo acampamento. A palavra romper aqui no original, no hebraico, significa literalmente invadir, ir pelo meio. Eles tiveram a loucura de, sendo povo inimigo, gente que seria morta sem julgamento, sem perguntar o porquê, o que vocês estão fazendo aqui à noite. Eles simplesmente, como se não houvesse amanhã, como se não tivessem família ou qualquer coisa que ponderasse o medo do coração deles, eles atravessam no meio do acampamento do exército inimigo, dos filisteus. Eles chegam lá, tiram a água do poço junto ao portão de Belém, que era a água que Davi queria, e eles levam para Davi. Você já tentou correr levando um balde de água? Você sabe como é difícil. Fora que perde água no caminho. E cruzando um acampamento com gente do mal. Gente que se vê um israelita mata, sem perguntar. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Olha aí, mulherada, hein? Se alguma vez seu marido falar assim: amor, que prova de amor você quer da minha parte? Não vai pedir isso, né? Pode ser que o seu marido não volte vivo. Eles chegam para Davi com a água. E aí Davi, ele faz algo ainda mais surpreendente. O texto diz, no verso 16, ele não a quis beber. Não parece estranho isso? Como é que os três iriam encarar? Eles iam falar assim: esse Davi é muito ingrato mesmo. A gente arriscou a vida por ele, para satisfazer um desejo dele. A gente ouviu esses dias aí ele cantando uma canção para Deus, que não há quem se interesse por ele. A gente está interessado, e ele não quer beber essa água que custou a nossa vida.
poderiam ficar chateadinhos, magoados, ou vamos lá para Saul e vamos falar onde esse cara está mesmo, já que ele não bebeu a água que custou a nossa vida. Pelo contrário, o texto diz que ele não quis beber, mas ele derramou como libação ao Senhor. Lá em Êxodo capítulo 29, o próprio Deus institui o sacrifício da libação. O sacrifício da libação era quando alguém ofertaria diante do Senhor vinho, óleo ou leite. O próprio apóstolo Paulo, quando ele sabe que ele vai morrer, ele fala: estou prestes a virar libação ao Senhor, esse sacrifício ser derramado diante das autoridades, diante do Senhor. Davi, pelo contrário, ele não está desfazendo ou tratando com indiferença o sacrifício daqueles homens. Davi viu que foi tão sacrificial que aquela água agora não é água, ela agora está a peso de ouro. Aquela água se tornou precioso sangue, precioso óleo. Aquela água que é algo tão simples que poderia puxar da água de um poço e derramar num balde ou no chão, virou um líquido muito, muito, muito caro. Muito caro. E Davi percebeu isso, e ele falou assim: eu não posso beber essa água. Eu não sou digno de beber essa água, ainda que eu tenha suspirado por ela e a tenha desejado. E Davi prefere ficar com a sua vontade de beber uma água que lhe é muito preciosa e cara, e ele oferta isso ao Senhor como libação, como obra de adoração, como honra ao Senhor. E ele disse: longe de mim, verso 17, ó Senhor. Ele não está falando mais com aqueles homens, ele está falando com Deus. Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Pegar algo que eu quero tanto, mas se tornou tão caro, e me esquecer do Senhor. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Lá no Salmo 142, só para a gente relembrar, ele fala algo muito interessante. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Davi, ele está dando graças ao nome do Senhor, mesmo num contexto totalmente adverso, meus irmãos. Irmãos, essa água foi de fato muito preciosa, tão preciosa, que só Deus merecia ela. Só Deus merecia ela. Ela tinha sido obtida por um ato extraordinário de devoção e mordomia. E essa é a história do líder de Israel, que mostra especialmente o quanto esse líder era humilde o bastante, o suficiente, para admitir que só o Senhor era digno de um sacrifício desses. Quando ele podia pensar em si mesmo, ele honrou o Senhor. Ele honrou o Senhor. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações para a nossa caminhada, para a nossa jornada na terra, nessa manhã. E a primeira aplicação, meus irmãos, que esse texto nos dá, é que nós podemos sim, meus irmãos, transformar questões triviais da vida, questões do cotidiano, em atos de profunda adoração ao nosso Deus. O que é água? O que é sede? São questões triviais.
São questões básicas do nosso dia a dia e de primeira necessidade. Mas que muitas vezes nós nos esquecemos que Deus também é digno delas. Há um problema existencial na nossa fé, de que Deus não deve ser honrado em assuntos os quais chamamos seculares. Não há espaço para adorar a Deus no trabalho, trabalho é trabalho. Não há espaço para honrar a Deus quando eu estou no happy hour ou em um entretenimento ou fazendo uma coisa que eu gosto. Quando na verdade, aqueles que têm o coração do Senhor verão todo o tempo e todas as oportunidades uma maneira de honrar o Senhor. Davi abriu mão de algo que ele amava muito, que ele gostava muito. Ele renunciou para que o Senhor fosse glorificado, para que o Senhor fosse honrado. Irmãos, Davi era pecador, ele não é o nosso herói. O nosso herói se chama Jesus Cristo. E isso, ao invés de ser bom, é ruim. Porque Davi é um homem como a gente, pecador como a gente. Davi adulterou, Davi falhou como pai grosseiramente. Davi foi orgulhoso, teve um momento que ele fez um censo do povo, não para saber logisticamente o que ele precisava fazer pelo povo, mas porque ele quis ver o quanto ele foi poderoso. Então Davi é gente como a gente. Davi retrata, na verdade, a nossa vida espiritual, que tem muitos altos e baixos. Tem aquele mês que você é um crente que você fala, uau, merecia a estrelinha dourada. Mas tem outros que você tenta achar honestidade na sua fé. Você fala assim, eu sou crente, mas como eu posso fazer isso? Eu sou crente, mas como é que eu estou fazendo essas atrocidades contra Deus? Mas o que nos leva a isso? Que gente como a gente tem sim condições de adorar a Deus profundamente, nas questões mais basilares e simples do dia a dia. Talvez a grande diferença de Davi para a gente é que Davi ele não perdeu a honra e a glória do Senhor como foco da vida dele. Às vezes nós perdemos. Às vezes o diabo lança setas das quais nós caímos e o nosso foco é retirado. Mas a gente não pode vir com esse papo de que não há espaço dentro daquilo que chamamos de secularidade para honrar a Deus. Davi não estava no templo, ele não estava dentro da igreja, ele não estava exercendo algum ministério, ele não estava no ministério infantil, ele não estava no John Locke. Não! Ele estava falando de uma coisa pessoal e muito singular, beber uma água. E nós olhamos o contexto, olhamos o salmo, ele tinha todos os motivos para pensar absolutamente nele mesmo e fazer o prazer dele, realizar o prazer, aquilo que ele diz, ele teria uma boa justificativa. Eu não fiz nada de errado, eu só bebi uma água. Esse é o discurso que muitas vezes a gente faz quando nós estamos, às vezes, fazendo coisas que o crente não deve fazer, em lugares que ele não deve estar. Não estou fazendo mal para ninguém, não estou fazendo nada. Deus entende. Mas Davi, ele oferta isso ao Senhor. Então nós temos que ter um olhar atento, adorar a Deus, ofertar ao Senhor. Até nas questões cotidianas, daquelas que parecem que são menos têm a ver com o Senhor, nós temos essa possibilidade. Uma segunda lição, meus irmãos, que é muito decorrente da primeira. Nós não podemos dizer que profunda dor, luta, angústia, injustiça e mágoa são impeditivos para eu e você honrar o Senhor.
Porque quando a gente fica enclausurado na nossa dor, na nossa depressão, na nossa angústia, ainda mais quando a gente às vezes se agarra firmemente num diagnóstico, a gente meio que não se importa para o que os outros estão dizendo, porque a palavra do Senhor diz, e nós nos auto-justificamos com essas coisas, deixando Deus de lado. Davi, ele está num profundo poço, num profundo abismo, e ainda assim ele consegue honrar a Deus. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente se resguarda no nosso sofrimento, a gente hipervaloriza a nossa dor, e acha que tudo isso é justificativa para a gente colocar Deus de canto. E pelo contrário, a gente fica jogando o dedo na cara de Deus e culpando Ele pelo nosso estado de sofrimento, tristeza e profunda angústia. Davi não, ele está vivendo tudo isso, mas quando uma água refrescante chega, ele pode pensar nele mesmo, ele oferta isso ao Senhor. Às vezes nós idolatramos um pouco o nosso estado, nós supervalorizamos a nossa dor, mágoa, sofrimento. Não que ela não é importante e que ela deva ser invalidada, não é isso. Mas entre invalidar uma angústia e supervalorizar uma angústia, há uma diferença tremenda. Porque às vezes o que a gente quer é ter a piedade das pessoas ao nosso lado. Porque como crente é muito difícil a vida do crente, porque para muitas coisas a gente sabe resposta. O problema é que a gente não quer fazer. Alguém pisou no seu calcanhar, magoou você? Você sabe que você tem que perdoar. É simples. Tem alguém que você odeia? Você tem que amar. No Evangelho, não tem muito espaço para a gente ficar adubando as nossas dores e mazelas. O Evangelho fala, você tem isso, é isso. Você faz aquilo, resolva com isso. Esse é o princípio de Jesus. E o Davi está dizendo isso, mesmo na dor, no sofrimento. Isso não é impeditivo para que ele valorize o Senhor. Meus irmãos, para concluir, eu gostaria que a gente pudesse ler o texto lá de 1 Timóteo. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. A gente podia orar e encerrar cantando essa última música que retrata muito bem isso que nós estamos compartilhando nessa manhã. Verso 17, 1 Timóteo 1, 17. Queridos, antes de ler, para Davi, a condição dele, a condição de Davi, falava mais baixo do que honrar a Deus. Quando ele podia pensar nele mesmo, ele decidiu honrar a Deus. E a pergunta que eu quero deixar para a gente orar nessa manhã é: o que falta a gente renunciar pelo Senhor? O que falta a gente abrir mão pelo Senhor? Porque a gente vai ter boas desculpas, bons argumentos. Uma vez, um pastor disse assim: quem é bom de argumento é ruim de quebrantamento. Quem tem resposta para tudo, dificilmente coloca o coração dele no moedor do Espírito Santo. O que a gente precisa abrir mão? Como é que Deus tem sido honrado? Como é que Ele tem sido lembrado por mim e por você? Porque se lembrar e honrar a Deus quando a gente ganha na loteria, ganha um bônus de grana do trabalho, tudo bem.
as contas estão pagas, casamento vai bem, no trabalho todo mundo te ama, sua vida emocional está bem, não há problemas na sua casa. A gente tem que honrar a Deus também. Mas e quando ao seu redor só tem um bando de endividado, de gente terrível? Quando você está no caos, no caco, magoado, chateado, com sede, e o saudosismo está lá batendo na sua cabeça. Como é que a gente tem honrado o Senhor? 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém.